Boa tarde, a galera está entrando. Demora um pouquinho o processo da entrada aqui, O pessoal vai gradativo, mas estamos chegando, até todo mundo sentar, se acomodar aí no nosso anfiteatro aí, né? O pessoal vai chegando. Boa tarde. Galera entrando. Participantes acabam ficando no coffee break ali, né? No cafezinho da entrada. Na sala de espera, né? O pessoal trocando uma ideia ali, comendo a pipoca. E aí, pessoal, todo mundo também depois pós-Demo Day. A turma conseguiu descansar ontem no feriado aqui e agora retomando o sprint aí para o Vice Day. Legal. Rafa Barbudo. Aí, Rafa. Isso aí, galera. Boa tarde. Obrigado aí mais uma vez aí pela disponibilidade de todo mundo. É um prazer ter todos vocês aqui. Queria agradecer mais uma vez a Isabel por aceitar nosso convite, Isabel da Canary, o Anderson da Headpoint Venture, obrigado, Anderson, e o Rafael Moraes da Garan Venture. Obrigadão, Rafa, aí também sempre com a gente aí desde o início lá, na época que a gente fazia o café com pitch lá perto da cafeteria lá da Cotidiano. Isso aí, no Camp 1. Legal, agora a gente já está no 8º Camp, Cotidiano Acelera Meu Projeto. A gente terminou o Demo Day agora, né? Estamos indo para o Camp 9. Satisfação aí, 4 aninhos aí de trabalho aí no Early Stage. E aí, começando a nossa série aí dessa sexta-feira, Dia dos Namorados, né? Todo mundo em casa, tranquilo. Queria pedir a palavra aí, cada um, para a gente se apresentar, contar um pouquinho da história, como que chegou até aqui, o que fez vocês virarem gestores aí de fundos de investimento em startup. Então, queria agradecer mais uma vez, Isabel, Anderson, Rafa, e pedir para a Isabel contar um pouquinho para a gente aí, começar contigo, Isabel. Como que você chegou nessa posição, né? E depois falar um pouquinho também da tese aí, Twitch Pitch, é o invertido, a gente brinca agora aqui, né? Agora os investidores estão no papel aí de apresentar sua chamada para os empreendedores. Obrigadão aí mais uma vez, Isabel. Obrigado. André, obrigada. Obrigada, Eduardo, também por me convidarem para esse papo. É um super prazer. Boa tarde aí a todos os participantes. É um prazer, eu sou Isabel, eu sou uma das sócias do Canary. Depois vou contar um pouquinho do Canary, mas o André mandou falar um pouquinho de mim antes, né? Então, bom, sou engenheira, sou de Curitiba, no Paraná. Me formei, eu estou aqui no momento, então me formei por aqui. Fiz uma graduação sanduíche em Toronto também, sempre em engenharia. Trabalhei em literalmente um pouquinho de tudo, desde banco até bens de consumo, até chão de fábrica, até startup. Fui para o terceiro setor também, então já passei por um pouquinho de tudo, tive bastante experiência operacional, experiência em banco também. E nessas idas e vindas de carreira, eu conheci 2 dos fundadores do Canary, que é o Mati e o Florian, que hoje são fundadores da Loft também, fundaram a Print há algum tempo atrás, e eles me chamaram para compor o time do Canary. Na época, o Canary só tinha os 5 sócios fundadores, eu fui a primeira pessoa não fundadora a se juntar ao time, isso foi em 2018, o Canary foi fundado em 2017, então na época tinha 1 ano de operação, a gente já tinha por volta de 15 investidas na época que eu entrei, hoje a gente tem 70. Então, meu papel no Canary foi mudando bastante ao longo do tempo. Eu comecei muito focada com gestão de portfólio, depois, enfim, criando produtos para agregar mais valor ao portfólio, depois conteúdo, marca, todo o conteúdo do Canary eu comecei a fazer lá atrás de novo. Depois a gente foi juntando mais gente no time, hoje o time tem 17 pessoas. Então, hoje eu estou muito à frente da parte de investimentos também. Bom, falando um pouco do Canary, não sei o quanto que todo mundo conhece, mas basicamente um pitch bem rápido aqui. Canary é o primeiro investidor institucional de startups, a gente desde 2017 tem esse posicionamento, então a gente lidera a primeira rodada institucional, esse é o nosso sweet spot, é muito difícil a gente fazer uma rodada diferente disso. Então, o que é a primeira rodada institucional, né? O primeiro fundo institucional mesmo, profissional, que aporta numa empresa.
independente se elas já têm, por exemplo, aceleradoras, incubadoras ou anjos no cap table, a gente considera o fundo como primeiro institucional mesmo. Então, nesse sweet spot assim, de Canary, a gente acaba tendo um cheque super flexível e bastante flexibilidade em termos de maturidade da empresa também. A gente já investiu no PPT e já investiu em empresas que estavam tracionando, desde que seja a primeira rodada institucional de novo. Já investiu cheques de $100 mil, já investiu cheques de $2,5 milhões. Então, quando eu falo que varia bastante, não é só clichê, de fato varia. Hoje a nossa rodada média, o nosso cheque médio está por volta de $450 mil. A gente é agnóstico em termos de mercado e modelo de negócio. Então, se André falar um pouquinho de B2B, B2C, a gente investe no time e no potencial daquele problema que aquele time quer resolver. Então, é independente se é B2C, B2B, Marketplace, SaaS, se é agricultura, se é marketing, se é vendas, enfim, a gente tem um pouquinho de tudo. Hoje a gente está com 72 empresas investidas e operando no segundo fundo. A gente já tem mais de $100 milhões under management. Enfim, acho que é isso. Legal, excelente, Isabel. Muito obrigado. Pedir para o Rafa falar um pouquinho aí, Rafa, da tua história e como está o portfólio da Garan Ventures. E aqui, fazendo uma piada interna aqui, a gente sempre chama o Rafa de Rafael Garan. É o Rafael Moraes, que a gente sempre é o Rafael Garan e da Garan Ventures. E até o Rafa preencheu no nosso formulário lá, ele já botou lá Rafael Garan como last name, então ele mesmo já aceitou. Obrigado. Eu sou igual a Xuxa e o Antony Garotinho, já virou meu sobrenome, não tem mais jeito. Até porque o pessoal jura que é meu sobrenome, não tem jeito. Pessoal, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fico honrado de estar falando aqui junto do primeiro time do Venture Capital Nacional. Realmente fico honrado, feliz com o convite. E, em segundo lugar, eu queria dar os parabéns para a Cotidiano. Há, 10 anos atrás, quando eu resolvi virar investidor anjo, todo mundo falou que eu era maluco. Para ser investidor anjo em Brasília, a terra do anti-empreendedorismo, do concurso público. E mais maluco do que ser anjo em Brasília é fazer uma aceleradora em Brasília. E com extremo sucesso, o último Demo Day foi incrível, a qualidade das startups só cresce, inclusive na pandemia, o que é mais impressionante. Bom, dito isso, eu sou carioca, na realidade, eu estou há 10 anos em Brasília, aproveitando o Dia dos Namorados, eu vim para cá porque casei com uma brasiliense, e a ideia original era trabalhar em grandes empresas multinacionais e na verdade não tinha essa opção aqui. Então eu tive que me reinventar de alguma maneira. Eu comecei trabalhando na FUNCEF, a FUNCEF na área de Private Equity. Então o fundo de pensão da Caixa Econômica aqui em Brasília era um dos grandes investidores de Venture Capital e de Private Equity há 10 anos atrás. A indústria no Brasil ela se reinventou de certa maneira, ela começou muito focada em BNDES e os grandes fundos de pensão estatais, com gestoras como Confrapar, Fear Capital, Jardim Botânico, CRP, foi uma outra época da indústria. Depois disso, eu me apaixonei por Venture Capital, resolvi virar investidor anjo, criei a Garan Ventures inicialmente como uma marca pessoal. A Garan, na verdade, começou eu e meu irmão juntando o nosso dinheiro, 50% cada um. E aí, o nosso primeiro investimento foi uma loucura. A gente fez um investimento numa empresa de games de Brasília, a Behold Studios, que hoje é muito conhecida, que eram basicamente 5 meninos fazendo joguinhos no café da Livraria Cultura do Shopping Guatemi de Brasília. Eles acabaram crescendo muito, ganharam mais de 50 prêmios, faturamento zero, os games tinham 4 downloads cada um, faturamento zero, e eles acabaram ganhando mais de 50 prêmios internacionais, fizeram a Indie Warehouse, que era uma grande aceleradora de games, a maior estrutura indie de games do Brasil, aqui em Brasília. Enfim, e aí depois eu continuei investindo, a minha carteira foi ganhando com investimentos de peso, GFC, Monax, a própria Redpoint na Rainbow. Num segundo momento, me convidaram para ser o gestor regional do Criatec 2 aqui no Centro-Oeste, então fiquei responsável por Mato Grosso do Sul, Goiás e DF. E aí foi um outro desafio, porque eu tinha um cheque de 2,5 milhões para colocar num ecossistema que ainda não tinha Cotidiano, não tinha outras... eu brincava que eu ficava, de certa forma, pescando num lago sem peixe. Enfim... Mas estamos aqui até hoje. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha carteira, do que eu investi, de como eu invisto.
E é isso, pessoal. Acho que a gente vai ter bastante tempo aí pela frente. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. E toda vez que quando a gente começou, a gente falou, onde estão os investidores? Aí só tinha o Rafa, só aparecia o Rafa. Então era engraçado mesmo. A gente foi ceifando o mato alto mesmo. Valeu, obrigado aí. Valeu, Anderson. Obrigado mais uma vez. Conta um pouquinho para a gente aí como é que você assumiu esse desafio aí. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Obrigado mais uma vez. Joia. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Parabéns e obrigado, André. Super parceiro em co-investimentos e fazendo um trabalho super bacana de enriquecimento para o ecossistema também, né? Já não bastasse carregar a cruz de investidor e acelerador, estamos ajudando o ecossistema também, né? Mas acho que é um papel muito bacana e faz parte sempre, e principalmente agora, durante essa fase mais turbulenta aí. Então, parabéns pela iniciativa. Bom, contando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu estou na minha segunda carreira. Eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de software bem cedo. Trabalhei durante 10 anos, antes, durante e depois da faculdade, desenvolvendo software. E fui conhecer a carreira de Venture Capital quando eu estava fazendo um MBA nos Estados Unidos. Na verdade, o que me atraiu foi um curso de empreendedorismo, e o professor que ensinava empreendedorismo era um Venture Capitalist que também dava matéria de VC. Resolvi fazer a matéria por causa do cara, né? E não por causa do tema, e me apaixonei pelo assunto. Fui muito feliz com a escolha de carreira, apesar do timing ser um pouquinho cedo. Então, eu voltei para o Brasil para começar a fazer Venture Capital em 2003, que além de cedo era um momento ruim para entrar, né? O pouco que teve de boom de Venture Capital no Brasil em 2000 implodiu e entrou no inverno nuclear junto com o resto do mundo, né? Mas eu dei muita sorte, consegui me colocar num fundo super bacana aqui no Brasil, chamado Acelera, e fazia Early Stage Venture, que é exatamente o que a gente faz hoje. Depois disso, eu tive a maior parte da minha carreira desde 2003 foi como investidor. Tive uma janela como empreendedor durante 2 anos, como executivo, na verdade, né? Eu não fui de fundador, mas tocando o apontador. E foi nesse trabalho do apontador que eu encontrei com o Redpoint Ventures. Eu estava, na verdade, fazendo fundraising com eles, né? Levantando dinheiro para o apontador. E surgiu a ideia de montar uma operação conjunta aqui no Brasil. E eu fui escolhido para ser o sócio local aqui e fundei a Redpoint em 2012. De lá para cá a gente fez uma curva bem legal de ascensão. Eu comecei em 2012, o Manuel entrou em 2014, Romero em 2015, que são os 3 managing partners. Hoje a gente está com 300 e poucos milhões de dólares sob gestão. São os 2 primeiros fundos, um de 2012 e outro de 2018. Temos 47 empresas nos 2 portfólios. E nosso foco é Early Stage, Seed, Série A e Série B. Nosso foco principal é na Série A. Então, hoje significa coisas diferentes, né? Os nomes. O que a gente chama de Série A é algo entre 1 e 5 milhões de dólares. E aí com sweet spot aí de 3 milhões de dólares, que hoje, né, é uma pequena fortuna com o câmbio atual, mas a gente continua usando os números em dólar por consistência de quando levantou o fundo. Mas são rodadas predominantemente para terminar a institucionalização do produto e começar a curva de crescimento, né? Quando a gente faz a Série A, a gente faz bastante investimento seed, somos investidores com a Canary em algumas empresas, com vocês, 2, né, na Ribbon. Então, a gente não tem a expectativa de ganhar dinheiro para os nossos investidores com o equity do seed, né? A gente teria que fazer um portfólio como a Canary faz super bem, né? Muito mais diversificado, porque do estágio você precisa, né? A nossa estratégia não é ter um portfólio de seed, é conhecer os empreendedores mais cedo, através de um investimento.
Então, a gente é super prolífico fazendo investimentos, co-investimentos no seed, e a gente também adora fazer co-investimento na própria Série A, quando a gente lidera ou co-lidera a rodada, e também Série B, que geralmente é alguma versão de uma repescagem para a gente. Ou a gente quis esperar a empresa de risk um pouco, ou porque a gente fez bobagem e perdeu o deal na Série A. São os motivos clássicos aí da gente fazer a Série B, né? Não viu o deal, ou viu e preferiu esperar um pouco mais. Mas a gente acho que tem co-investimento com praticamente todos os fundos do Brasil nessas 48 desses estágios, né? Hoje em Anjo e Seed tem muita gente, mas os fundos que fazem Série A e Série B, eu acho que a gente co-investiu com todos, e a nossa ideia é continuar com isso daqui para frente. Nossa missão desde a fundação é, obviamente, ser um dos melhores fundos do Brasil, mas também contribuir muito para o ecossistema, e foi daí que veio uma das coisas que a gente tem bastante característica do fundo, que é a criação do Cubo, que a gente cofundou com o Itaú, e foi um fruto dessa nossa missão de ajudar o ecossistema, que acabou se tornando um diferencial bem legal para a gente também, e está agora sendo reinventado, como todo mundo, né? Mas já demonstrou um valor, acredito, bastante grande para o ecossistema de empreendedorismo digital aqui no Brasil. E é isso. Vamos lá, cair nas suas perguntas aí agora. Legal, obrigado, Anderson, obrigado mesmo. E a gente estava falando aqui, né, um pouquinho antes da gente começar, essa questão aí do venture capital mais clássico, né? Então acho que aqui a gente tem 3 representantes aí de um VC bem clássico. Eu tive a oportunidade de ter contato com essa, né, indústria em 2016. Eu fui fazer uma imersão em Stanford com a 500 Startups, né, na formação de micro VCs, né? Lá era 70 milhões de dólares o micro VC, e a gente queria fazer alguma coisa aqui, e todo mundo falava para a gente, se a gente não tivesse 50 milhões para cima, a gente não poderia estar fazendo, né? Então, a gente, como o Rafa falou, a gente foi meio doido no início mesmo e começou a fazer micro VC com 100 mil reais, né, para 70 empresas, né? Então, que era um portfólio mínimo nesse estágio, né? A gente já fez 40 até agora, né? E agora aumentando nosso portfólio um pouco aí com o Camp 8, mas esse gap, né, dos 100 mil para os 2 milhões que o Rafa tinha lá, na época, o cheque, né, ficava um vale muito grande, né? E agora a gente vê a indústria até 5 milhões de reais, muita gente aí no mapa, né, no ecossistema, investindo em startup. Então, a realidade do dinheiro ser commodity nessa fase e a escassez de bons times, bons projetos começa a acontecer mais agora aqui no Brasil, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa competição, vamos colocar assim, do deal flow ali, de estar fazendo o primeiro cheque institucional, como a Isabel falou ali, conhecendo os empreendedores na base, e como é que fica isso com relação ao B2C versus B2B, que eu estava comentando também, porque muita gente falando, pô, não, B2C eu não faço porque é caro, é muito difícil, então vai ter um cheque muito alto, e vocês, como têm, né, uma diversidade aí de poder dar cheques maiores, isso, né, ser tranquilo para vocês. Queria que vocês comentassem um pouco essa dinâmica aí de um VC mais clássico, pegando o early stage mesmo e turbinando, né? Tipo, quarta-feira a gente esteve falando com o Marcelo da Buzer, e ele contou um pouco da trajetória dele, né, Isabel? Então a turma falou assim, pô, então eu sou B2C, todo mundo falava para eu fazer um negócio B2B logo, que eu tinha que ter receita, e pô, o cara veio aqui, falou tudo o contrário, e aí, como é que fica? Então acho que eu queria que vocês falassem um pouquinho. A Ribbon é um caso também aí que tanto o Rafael quanto o Anderson, né, é de B2C, né, e agora, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho dessa dinâmica aí para a gente. Começar contigo, Isabel, aí, que tem o case aí da Buzer no portfólio também.
Legal, vocês conheceram a figura do Marcelo, então, ele é de fato um personagem. Bom, você tem toda a razão, André. A competição no early stage, na verdade, ela é uma competição por talentos, né? Pelas pessoas. Então, independente do modelo de negócio, eu falo isso com a visão de Canary, tá? Independente do modelo de negócio, a gente quer atrair os melhores talentos para a nossa parceria. Então, a gente quer que os melhores talentos escolham o Canary como parceiro para esse estágio inicial. Então, a competição vai ser sempre pelas pessoas, não necessariamente pelos melhores modelos de negócio, pelas melhores ideias. Isso a gente acredita fortemente. Então, a questão de como tentar ganhar essa competição é como a gente constrói não só uma marca que, na verdade, está embasada com a reputação do fundo, com o que a gente entrega de valor para os empreendedores que a gente investe, como a gente faz isso, toda a nossa operação e etc., mas também no relacionamento que a gente tem com as pessoas. Então, a gente, por exemplo, a gente gosta de começar um relacionamento de longo prazo, independente se a gente vai investir ou não na empresa. Então, esse é normalmente o que a gente foca quando está conversando com fundadores. Dinheiro, capital, é uma das formas de agregar valor para a startup, né? A gente acredita que existem outras formas também. Então, para tentar ganhar a competição, a gente não só está construindo, e eu falo está construindo, primeiro porque o Canary é uma marca muito, muito recente. A gente começou em 2017, a gente ainda não tem track record, então é importante falar isso. E boa parte da reputação do fundo está num track record, né? Está no retorno que dá para os investidores, está nas melhores empresas que a gente investe. A gente ainda não tem isso, a gente acredita que está no caminho certo, mas, de novo, temos 3 anos de vida. Então, a gente constrói a reputação conforme a nossa operação vai amadurecendo. E falando um pouquinho da questão do B2B, B2C, de novo, a minha resposta volta nos talentos. Então, quando a gente está avaliando talentos para investir, na verdade, o que a gente vê? Independente do modelo, enfim, a gente vê qual que é o melhor talento para atacar aquele problema que aquele talento está se propondo. Então, o Marcelo da Boozer, por exemplo, ele, assim, se a gente for definir o Founders Market Fit dele para a Boozer, é muito alto. Então, ele tem exatamente o perfil que a Boozer, ou aquele problema que ele estava resolvendo na época que a gente investiu, que não era a Boozer ainda, era uma página de Facebook com vários followers, ele tinha o perfil necessário, na nossa visão, para atacar aquele problema. Então, as skills demandadas do modelo B2B e do modelo B2C são skills diferentes, muitas vezes relacionados à capacidade de fundraising diferente. O B2C, a gente sabe, é um modelo muito mais intensivo em capital. Então, o fundador, aquele time de fundadores que está à frente do negócio, tem que ter muito mais capacidade de fundraising. E é um skill, é um talento também, um talento de vendas, assim como qualquer outro. Então, a gente avalia muito isso. Então, entendendo quais são os skills demandados para cada modelo de negócio que a gente avalia, a gente entende se aquele time é o time que a gente gostaria de estar junto na jornada, e é o time capaz de construir um negócio que pode ser, como a gente fala, né, fund returner. Então, todos os deals que a gente analisa, e voltando um pouco para o ponto do Anderson em relação à composição de portfólio, né, pensando no Canary, a gente tem 70 empresas hoje, são basicamente, no fundo 1 que já está fechado, eu posso falar, são 51 empresas no fundo 1 que a gente investiu. Dessas 51 empresas, pelo menos uma a gente tem que saber que tem a capacidade de retornar o valor do fundo. E vão ter outras 2 ali que vão dar aquele suplemento em termos de retorno. A gente olha para isso. Então, como que a gente compõe um portfólio que tenham empresas que estão moonshotting, então, assim, que podem ser, de fato, muito, muito grandes, e podem, de fato, retornar o valor do fundo. Muitas vezes, essas empresas são B2C. Né? Muitas vezes, como a gente está entrando muito cedo, é muito menos difícil, digamos assim, para um B2C retornar 80 milhões de dólares para a gente do que uma empresa B2B. Que não quer dizer que uma vai fazer e a outra não, tá? É só questão de maior ou menor probabilidade. Então, a gente olha muito a questão do Founders Market Fit e investe na pessoa dentro daquele contexto do problema que ela está resolvendo. Não sei se ficou claro. Perfeito, perfeito. Acho que é uma característica aqui, né? Às vezes a gente fica rotulando, né? Então, assim, B2B e SaaS, né? Ficou muito fundo no early stage batendo nisso. Muita gente fala, não, tem que estar, né? Tem que estar breakivado ou não tem que estar breakivado? Tem que estar com a base ou tem...
Então, assim, eu queria cutucar isso mesmo para a gente poder quebrar esses paradigmas aí e tirar esses rótulos. Então, Anderson, rolar a bola para você aí comentar sobre isso e depois o Rafa traz aí essa visão dele também. Joia. Não, eu acho que a Isabel cobriu super bem. Vou tentar ver o que eu consigo falar de diferente aqui para não me repetir, mas acho que ela falou super bem. A gente na Redpoint não olha tanto B2B versus B2C. Já foi questionado várias vezes, e quando a gente olha e revisita o portfólio, geralmente fica 45, 55, 50, 50, mas a gente não olha, honestamente, na hora de aprovar um deal, se a gente está com mais ou menos B2B ou B2C. Para os deals que chegam para a gente é completamente agnóstico, inclusive quanto à indústria, a gente olha tudo. Para o que a gente vai mapear no mercado, a gente tem algumas indústrias que a gente acompanha mais de perto, usual suspects, né? Então, fintechs, edutechs, healthtech, tecnologia para varejo em geral e software, que muitas vezes é B2B, mas não sempre, mas são SaaS, né? Majoritariamente hoje em dia. E a gente tem bastante investimento nesse segmento, inclusive, mas tanto B2B quanto B2C no lado do software também, ou do small business, né? Que a dinâmica é muito parecida com software para consumidor. Então, assim, eu acho a diferença de perfil de founder e de risco da operação está muito mais no modelo de negócio dentro de uma das indústrias do que o B2B versus B2C mais genérico. A gente é relativamente tranquilo quanto a empresa não ter receita quando a gente investe. A gente, inclusive, advoga que entendo porque que hoje anjos, inclusive, pedem que a empresa esteja com algum cliente quando vai fazer um investimento. Isso é uma anomalia brasileira, isso entendo de onde vem, mas não faz muito sentido, na minha opinião. E a gente tem investimentos no portfólio que estão indo super bem, que foram pensar em monetização na série C. São negócios que a natureza dele não permite, né? A maioria deles que você precisa criar algum efeito de rede, né? Um network effect, e a monetização pode comprometer além de distrair o time fundador, né? Então, assim, eu acho que ter essa crença no Brasil, esse pré-requisito, inclusive muitas vezes com números prescritivos, né? Não, você tem que ter 50 mil reais de MRR. Como é que, né? Um modelo é completamente diferente do outro, uma indústria é completamente diferente da outra, um problema é diferente do outro. Como é que pode ter um número pasteurizado para aquilo, né? Além do que eu sempre insisto com os founders, principalmente no início, né? Pensa bem quando você começar a cobrar do seu cliente, porque ele deixou de ser um usuário e passou a ser um cliente, né? Você parou de ter que responder o WhatsApp e começa a ter que responder ao Procon. É uma diferença na forma de operar, na sua tranquilidade de fazer mudanças no produto, muda tudo. Então, assim, eu não gosto, entendo por que acontece, espero que mude rápido, porque uma série de produtos que podem ser transformadores para o ecossistema no Brasil, que são as grandes plataformas calcadas em efeitos de rede, tendem a ser considerados modelos de negócio não atrativos no nosso ecossistema. Está mudando já, e a distinção entre B2B e B2C existe. Eu acho que tem uma correlação interessante, saudável, não acho que não tem nada de errado, mas B2C tende a ser acomodar melhor first time founder, o que acaba aumentando o risco, né? Você tem, quando é uma coisa focada no consumidor, o mais importante é a estratégia de produto e entender esse consumidor. Quando você faz uma coisa para B2B, o conhecimento, a profundidade de conhecimento na indústria tende a ser maior. Então, você acaba vendo fundadores que já montaram 1, 2 startups ou que fizeram uma jornada executiva e saíram para montar
a startup, mas já tem mais bagagem daquela indústria quando é B2B. Não é verdade absoluta, mas tem claramente uma correlação. Então, tem essa aura de que B2C custa mais caro e é mais arriscado. Mas eu não acho que é necessariamente o fato de ser uma ou outra. É meio o jeito que a indústria aqui no Brasil está. Os investidores aqui estão encontrando conforto em um proxy aí, que eu, na minha humilde opinião aqui, é uma falsa sensação de conforto, porque eu não conheço nenhuma empresa que ficou muito grande e depois de muito grande continua vendendo a mesma coisa que ela começou a vender no estágio de seed. Então, assim, se tiver algum caso, eu vou adorar conhecer. Mas essa receita que o cara está fazendo no comecinho ali, não necessariamente deveria dar o grau de conforto que o investidor hoje usa. Mas acho que é o ponto aí que eu vou pedir, a gente já vai entrar nesse assunto, que é a questão de empresas que geram caixa, né, que para sobreviver, as que são VC-backed, estão queimando dinheiro, não estão queimando dinheiro, essa lógica, né, essa aura aí de que nessa fase, né, tá queimando dinheiro à toa. Então tem muita crença aí que estão colocando nesse estágio e a gente que, né, persegue esse VC clássico aí acaba, né, sofrendo aí por estar fazendo loucuras, né, de investimento no início aí, né? Então acho que bacana. Rafa, você que lá no Criatec tinha uns investidores, né, uns LPs bem conservadores talvez aí, também para reporte, né? Como é que fica essa questão aí? E agora você com a sua carteira, né, própria, essa questão do capital intensivo do B2C, né, versus o que o próximo investidor quer também de conforto, né, porque a gente acaba tendo que também entregar para quem vai na sequência. Como é que você também, como um super anjo e um VC regional aqui, vê essa questão aí também? Então, falando rapidamente do Criatec, acho que o Criatec ele endereçava de certa forma, tinha um conflito que eu acho que era saudável até certo ponto, que é a visão do investidor líder do BNDES, com uma visão desenvolvimentista, e eu acho que é correto, porque afinal é um banco público, faz gestão de dinheiro público, versus o gestor que quer ser o mais pragmático possível e dar o maior retorno possível. Então, de certa maneira, essa visão que você citou mais conservadora do BNDES e dos investidores institucionais, ela acabava sendo amenizada pelo pragmatismo do gestor. Eu acho que isso é natural, isso acaba se ajustando em algum nível, né? Quer dizer, a visão, às vezes, do gestor público é de quero tirar o pesquisador da universidade, transformá-lo no empreendedor, e não necessariamente o bom pesquisador é um bom empreendedor. São papéis, são expertises diferentes. Cara, com relação à minha atividade, o que acontece? É bom primeiro colocar as coisas nas suas devidas proporções. Eu faço cheques de 50, 100, 150 mil reais, são recursos próprios, mas a visão é muito parecida com a da Isabel e também do Anderson. Assim. Eu comecei sendo esse cara que queria só investir em B2B SaaS, faturando 50 mil por mês, crescendo 15% ao mês, e etc, com cash burn controlado. Isso ficou muito claro que não tinha como, até porque, enfim, como meu cheque é muito menor do que de um VC tradicional que faz gestão de capital de terceiros, muitas vezes eu não chegava a todas essas oportunidades. Agora, tentando pegar o que o Anderson e a Isabel falaram, eu acho que, de certa forma, dá até para deixar essa informação um pouco mais palpável. Quando a Isabel fala que é uma briga por talentos, eu acho que isso dá até para quantificar, de certa maneira. Eu vou te dar um exemplo. Eu já entrei em startup faturando, sei lá, 800 mil reais por ano, com valuation pós-money de 3 milhões de reais. E já entrei em startup PowerPoint com valuation de 4 milhões de dólares, mesmo meu cheque sendo pequeno. Por que isso acontece? Porque, vamos pegar um exemplo assim, se você pegar uma startup que está em Manaus, enfim, longe dos grandes centros, longe dos investidores, ela vai ter um valor. A startup que está no PowerPoint, mas o empreendedor trabalhou no BTG Pactual, fez ITA, fez GV, fez MBA em Stanford, ela na largada já tem outro valor.
já vai ter muito mais gente interessada em estar entrando nessa empresa enfim, imediatamente isso é inflacionado, né? O que eu aqui, com um cheque tão pequeno, consegui ou tento fazer para conseguir ter uma boa carteira e, bem ou mal, são 10 investimentos, todos vivos, todos co-investidos com fundos importantes como esses que estão aqui. O que eu desenhei, a minha maneira de atuar foi o seguinte: o cheque menor, o cheque de R$50 mil, é um cheque de co-investimento para complementar uma rodada. Então, é um cheque que, a rigor, eu vou estar trocando uma ideia com o Rafael Rodeiro, vou fazer uma apresentação ou outra, mas eu vou estar muito focado no relatório trimestral, né? Quer dizer, uma empresa que eu acompanho um pouco mais de longe. Agora, tem algumas empresas que eu seleciono no meu portfólio, 1, 2, 3. Atualmente, as principais são a Medpreço, aqui de Brasília, a Numenu de São Paulo e a Estuda.com de Cuiabá. São empresas em que eu sento junto e faço o business plan. Por quê? Porque o empreendedor, ele está, principalmente no início, ele está muito focado ou em desenvolvimento ou em venda, que é o que ele tem que fazer mesmo. Então, o meu papel acaba sendo o cara que vai fazer a projeção do fluxo de caixa, que é uma coisa que ele não sabe fazer, não quer fazer, e eu acabo sendo essa ajuda, essa perfumaria, no bom sentido, o cartão de visitas para cheques maiores. E eu acho que esse é o papel de um anjo que trabalha full time, né? É sair do cara que olha relatório trimestral e conseguir estar olhando, enfim, tá conseguindo realmente criar valor naquele processo. Por fim, a questão do B2B versus B2C é isso. Quer dizer, o que ficou claro para mim é que, no fim das contas, o que importa é muito menos até o tamanho do mercado, se a gente pensar naquele tripé, ou o modelo de negócios, até porque o Anderson já falou que o modelo de negócio ele tende a sofrer mutações com o tempo, e muito mais a qualidade do empreendedor. Mais para frente, eu posso falar de empresas da minha carteira que tiveram que se reinventar com um enorme sucesso na pandemia. Isso só foi possível, enorme sucesso mesmo, né? De sair na Exame 3 vezes num mês. Enfim, conseguiram se reinventar na pandemia porque tinham empreendedores excepcionais. Legal, legal. A gente, de novo, cai no time, né? No early stage, como o time, como sendo o principal. Toda a série a gente tenta fugir para entrar em outros detalhes e volta o time, né? Então, e que bom que a gente continua nesse lugar, porque a gente também, né, enxerga aí a relevância de você identificar cada vez mais cedo esse talento, e a gente que atua bem na base, né? Então a gente também está procurando aprofundar nessa identificação. E aí eu puxando esse ponto, né, como que vocês, na prática, analisam os times, né? A Isabela falou um pouco aí, né, o fit do empreendedor com aquele desafio, né? Então, eu queria que a gente pudesse, a quantidade de deals que chegam para vocês, né, versus o tempo que vocês têm que ter para fazer esse assessment, né? Então, a gente agora está nesse último programa, a gente, né, fez um People Analytics aí, um assessment né, fez um DISC com todo mundo que estava lá para, né, entender a dinâmica do time e tal. A gente está começando a dar uma sofisticada nessa análise, né, dando um data-driven para, né, pegar aí também o que a gente fala para as startups. Mas eu queria que vocês explicassem mais a fundo aí como que é esse processo de identificar o time e quantificar esse valor do time, né? A gente fala sempre no early stage, né? Quanto que é o valuation? O time, o que esse time construiu, o que esse time conquistou de mercado, né? Então, como é que é esse peso para vocês assinarem esse primeiro cheque aí e como que vocês quantificam o time? Puxa aí. Uma pergunta de $1 milhão, né? Ou às vezes cheque até maior, né, Isabel? Ou às vezes até $10 milhões se tem o selo de Stanford, né, Rafa? Não, é uma ótima pergunta. A gente vem iterando o nosso modelo desde o começo. Então, lembrando que a Canary começou a operar em 2017. Desde então, a gente já viu milhares de deals, né, ao longo dos 2 fundos. Hoje acho que está
não sei exatamente quanto, mas deve estar em uns 2.500. Então, assim, a gente acaba tendo um reconhecimento de padrão interessante. De novo, gente, eu estou falando tudo isso considerando a visão que a gente tem hoje, tá? Eu posso voltar daqui a 5 anos para vocês e falar que a Isabel de 2020 estava completamente errada. Mas é importante deixar esse disclaimer. Mas como a gente pensa hoje, o seu ponto de tempo versus a análise é muito importante. Então, por isso que a gente está tentando, ao longo desses 3 anos, incluir análise de dados, incluir data science dentro do nosso processo de investimento, e a gente tem feito isso com até certo sucesso. Então, como que a gente faz 2 análises, e isso vai nos dar direcionamentos para a negociação. Então, a gente está sim, baseando negociação com o founder, com base tanto no score de time, quanto no score de potencial daquele problema que está sendo resolvido ou da ambição daquele founder. Então, é importante fazer esse disclaimer, porque, como o Anderson falou, no early stage, muita coisa muda, né? Então, essa é a única certeza que a gente tem. Então, a gente não se baseia no modelo de negócio atual, não se baseia na atração atual, muito pelo contrário, a gente se baseia muito no time e no quão grande aquele time quer chegar, né, no horizonte de tempo. É super subjetivo e muito dependente de conversa. Então, a gente nunca tira a conversa do meio do processo. Então, todo mundo conversa com a gente. E com base nessa conversa, a gente extrai algumas informações. Então, a gente já tem algumas perguntas mais ou menos prontas, um roteiro, como se fosse um roteiro de entrevista mesmo, e a gente consegue escorar aquele time em algumas variáveis. Não vou entrar no detalhe de cada variável, mas em grandes pontos são ambição, founders market fit, o quanto que aquele time está dentro do negócio, skin in the game mesmo, o quanto que está all in no negócio, o próprio background, capacidade operacional, quanto que aquele time já construiu algo que é relevante porque ele quer construir agora. E reputação. Então, a gente faz muita questão da reputação com reference check da nossa rede. Isso para a gente é muito importante. Enfim, a gente confia em pessoas e a gente confia no julgamento daquelas pessoas. Então, a gente tem uma rede de pessoas ao nosso redor que nos ajudam bastante nisso também. Então, esses são os grandes critérios. Cada critério tem um peso diferente. Esses pesos estão sendo iterados ao longo do processo. Mas, de novo, é muito difícil a gente tirar a parte humana e subjetiva do processo. A gente está tentando trazer dados e trazer inteligência para nos guiar no processo e nos tornar mais inteligentes no sentido de otimização de tempo também. Mas a gente, assim, quando tem um feeling, o subjetivo acaba falando alto também. Então, isso é importante deixar claro. É muito utópico aquele VC 100% data-driven, na minha opinião, pelo menos. Legal, excelente, excelente. E aí eu vou acrescentar um item aí na pergunta para se a gente tem que conversar, tudo bem que agora, né, a gente está fazendo tudo online, mas essa comunidade que você comentou, né, de vou checar então a referência, então traz um aspecto que muitas vezes a gente sente dessa regionalização também, né, de capturar investimento quem está próximo do VC, aí a gente vê uma concentração ali em São Paulo, né, Faria Lima. A gente brinca ali como que a gente pode puxar isso também. Super certo. Eu queria que o Anderson comentasse isso também, e que a gente que é aqui do Centro-Oeste nem sempre está tão exposto a esse network, né? Então, queria que você comentasse também um pouco disso aí para a gente. Só posso complementar, eu concordo plenamente com você, e um dos nossos approaches é, de fato, diversificar a própria rede de pessoas ao nosso redor. É assim que a gente também recebe deals, né? Essas pessoas apresentam pessoas para a gente e também estão na nossa base de referência e etc. Então, boa parte do nosso trabalho é rodar o Brasil para começar relacionamento com pessoas para a rede também. Legal, legal. Puxa aí, Anderson. Joia. Eu vou focar mais na parte nova da pergunta aí, mas sobre a pergunta original, a gente não faz muito valoração do time. Para a gente é mais qualificador. O time é bom o suficiente para a gente fazer o comprometimento com aquele projeto liderado por aquelas pessoas. Como a Isabel falou, é extremamente qualitativo, né? Tem muito de relacionamento, muitas vezes é difícil até documentar
de onde está vindo o conforto, né? E muda muito de acordo com a indústria e muito de acordo com o setup do time. Então, acho que isso é uma das maiores frustrações de quem entra na indústria de venture ou vem perguntar, pô, adoraria fazer venture capital. Como é que você avalia pessoas? Né? Então, comer sal junto, não tem jeito. Né? É um apprenticeship, não tem jeito. Na minha opinião, né? De fazer um cookbook de como avaliar pessoas no early stage. Característica que a gente considera imprescindível em qualquer estágio, e quanto mais cedo, mais importante, é o comprometimento com o projeto, né? A resiliência. Tem 50 sinônimos diferentes, com nuances diferentes, mas o resumo esse cara é apaixonado o suficiente pelo problema para não abandonar o barco quando todos os outros vão abandonar. Essa é a pergunta, o teste ácido mais importante para o time ou para o líder do time, mas a gente precisa ter essa certeza porque a gente sabe que não vai ser fácil. Nunca é, nem fora do Brasil é fácil, aqui no Brasil é mais difícil. Então a gente busca essa certeza. Mas a gente não precifica, né? Tem posts do Vale falando, tem até brincadeira, né? Cada engenheiro de computação vale $500 mil, cada MBA vale menos $250 mil, né? As piadinhas de lá. A gente não faz nada disso na hora de precificar a empresa, a gente vê se o time é bom o suficiente e a valoração da empresa vem muito mais do tamanho da oportunidade e principalmente quanto que precisa de dinheiro para tirar aquela ideia do chão, né? Começar a estruturar o primeiro estágio do investimento faseado. Então a gente não faz essa conta de valor do time nesse sentido. A parte da concentração é real. A gente, às vezes o pessoal fala assim, mas por que vocês não olham investimentos no resto da América Latina? A gente tem alguns investimentos, mas é predominantemente brasileiro, né? A gente fala, a gente não consegue ver nem direito as oportunidades de São Paulo, né? Muito menos do resto do Brasil e muito menos da América Latina. Então, é muito mais o contrário do que a gente escolher só olhar em São Paulo. Tem, o que a Isabel falou, é incrivelmente preciso, né? A perpetuação da rede é muito grande, network effect de novo, mas a evolução dos ecossistemas está acontecendo rápido no resto do Brasil. Durante muito tempo, a gente não tinha nenhum, e o que estava mais próximo era o de São Paulo. Hoje, a gente já tem outros ecossistemas mais avançados do que estava o de São Paulo quando ele começou a ter o Flying Wheel, né? Começar a gerar novos negócios ali mesmo. E eu acho que com o tempo vai acontecer em vários. O principal catalisador são grandes cases, né? Então, eu vou falar do portfólio aqui, né? Fazer meu jabá, mas isso se aplica para diversos outros, né? Você pega, por exemplo, a Resultados Digitais em Florianópolis. Trajetória bacana, o founder super parceiro do ecossistema, mentor de um monte de outros empreendedores, trajetória legal, criou o RD Summit lá. Daí veio um ecossistema novo e tem muita startup de SaaS em Floripa. Só por causa da RD? Não. O fato da RD estar lá ajudou? Não tem dúvida, né? É um bom exemplo de alguém que está querendo ajudar a desenvolver o ecossistema. O List Patify em Curitiba, idem, né? Vai começando a criar esses polos, esses exemplos. Móvel em Campinas, né? Depois veio para São Paulo. Isso acontece com muita frequência e vai ter em vários outros lugares espalhados pelo Brasil. Então, é questão de tempo, na minha opinião. Existe a lenda de que VC tem preguiça de viajar no Vale, né? Tem uns que até falam, eu invisto no máximo 50 milhas do meu escritório. Eu acho que é muito mais porque não preciso, no caso deles, né? Não preciso ir muito além disso do que não dá para empreender em outro lugar. Legal. Rafa, vou acrescentando, então, um componente da pergunta para você já surfar numa onda nova aí, que é essa questão
do empreendedor, né? Então, você que precisa conectar com o VC de fora para vender esse talento também, né? Conta a tua visão aí de como que é, né, investir num cara que está lá no Mato Grosso, por exemplo, e conectar esse cara com a indústria de VC depois na sequência, né? Você acaba ajudando ele também nisso. Pois é, quando a Isabel esteve aqui em Brasília, ela falou que eu sou o cara do first look, né? Que está aqui por aqui, e desde então eu passei a usar essa expressão. Eu acho que o caso de Cuiabá, por exemplo, é a Estuda.com, uma empresa que estava fora, estava muito longe do radar da Faria Lima. Eu acabei sendo o único investidor, foi o maior cheque que eu fiz até hoje, e a gente está num processo de M&A com um grande grupo do setor educacional, um grupo bem grande mesmo. Então, assim, de certa forma, a gente pulou aí todas as etapas de seed, série A, B, C, D, e fomos direto para o estratégico. Então, essa coisa de estar longe dos grandes centros acaba sendo também uma oportunidade. E também uma forma de eu me vender. Quer dizer, eu posso chegar em Cuiabá e falar, olha, eu faço live com o pessoal da Redpoint e da Canary, então eu consigo acessar essa galera, viu? Deixa eu investir aí. Então, assim, a gente tem que tentar fazer do limão uma limonada. Com relação à questão da equipe, eu acho muito, muito complicado você tentar mensurar, até porque eu tenho recursos escassos aqui, né? A Canary consegue ter uma data-driven, porque tem mais gente, tem mais recursos. Então, o nosso é um tanto quanto subjetivo. O que eu me preocupo muito é aquele formatozinho do hustler e hacker, que quer dizer, você ter realmente um cara que você olha, que é um cara business, super comercial, que consegue vender bem, e um hacker que, enfim, que vai fazer a solução, vai fazer a lojinha funcionar. E quanto a isso, eu posso até dar um contra-exemplo, acho que não tem problema falar isso. A minha segunda investida foi o Queremos, lá do Rio, que é uma empresa que eu acho fantástica. E na verdade, ela tinha, sei lá, 7 sócios e nenhum era desenvolvedor. E foi um aprendizado para mim. Porque hoje eles fazem o Queremos Festival no Rio de Janeiro, um mini Rock in Rio, que acontece todo ano. Esse ano foi postergado por causa da pandemia. Mas é uma startup fantástica de música e que teve muito problema no caminho porque não tinha um desenvolvedor, não tinha um CTO. Então, isso também foi um aprendizado para mim. Quer dizer, hoje em dia eu me preocupo em temos 2 ou 3 caras no máximo, com perfis complementares, com boa formação, com grifes. A cotidiano, queira ou não, é grife. Quer dizer, se o cara ficou tomando pancada aí de vocês durante 3, 4 meses, sobreviveu, saiu do outro lado, não deixa de ser um referral também. E eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que o desafio é conseguir, de certa forma, olhar, e eu acho que tem muito do feeling que a Isabel se referiu também, para conseguir identificar, enfim, equipes complementares de boa qualidade e que consigam entregar. E tem a questão da resiliência, que o Anderson falou, também acho bacana. Enfim, é muito fácil desistir, né, empreendendo, é muito, muito fácil. Você tem milhões de desculpas por dia para jogar o boné. E, na verdade, essa característica específica eu acho que é bem bacana. Pô, excelente, Rafa. Excelente. Acho que a gente... É incrível, o tempo voa aqui. A gente já está chegando a quase 4 horas, que é o nosso período aqui da live. Eu queria, né, ir para o encerramento, a gente falando como que vocês também, né, analisam essa conexão com a indústria, né, do tipo, a gente está fazendo early stage e depois precisa entregar isso para um próximo step, né? Vocês também analisam o apetite de quem vem na sequência natural e como é que vocês correlacionam as oportunidades com o apetite de quem vem depois, né? Desse relacionamento, saber qual é a tese de frente aí, como é que vocês conectam. E aí eu vou pedir para vocês também passarem uma mensagem final aí para quem está no early stage, né? Nessa ideia de cheque mais VC clássico, né? Investidores que vão pedir para, né, já faturar, como é que vocês, enfim, né, para a gente dar essa mensagem final e deixar uma mensagem para o ecossistema ficar na dúvida aqui. Toda hora a gente coloca a bala a fé do empreendedor, porque ele que tem que seguir o caminho dele, né? Então, acho que queria que vocês passassem essa mensagem também final aí para a gente aí, tá bom? Obrigado mais uma vez.
Obrigada, André. Bom, respondendo sua primeira pergunta, a gente se coloca como o primeiro investidor institucional, né? E primeiro quer dizer que vai ter um segundo. Isso é por definição. Então, com certeza, a gente olha para as rodadas subsequentes. E quando a gente fala de ambição e de potencial de crescimento, a rodada subsequente, a primeira, a segunda, a terceira, é um grande pilar para isso. Não adianta nada eu, como Canary, como um fundo de VC Early Stage, que tem como base montar um portfólio para poucas empresas, obviamente, né? Questão do Power Law, retornarem o valor do fundo, a gente não olhar para as rodadas subsequentes e para o restante do caminho de VC. E esse caminho de VC, que é o caminho clássico, como você colocou, de levantar um Series A, levantar um Series B, C, D, etc., trazer uma Redpoint, por exemplo, na Série A, trazer um fundo global na Series B, etc., esse é o caminho ideal para a gente. Quando a gente percebe que a startup não tem muita probabilidade de seguir esse caminho, seja pelo perfil do time de fundadores, seja pelo perfil do desafio que aquele time está atacando, a gente tende a não fazer, porque para a gente é muito importante esse caminho. É isso que faz sentido em termos de modelo de negócio para o nosso fundo, para o jogo que a gente decide jogar. E é importante falar isso porque VC Path não é o único caminho de funding para qualquer empresa, para startup. É um caminho. E é o caminho que o Canary decidiu jogar. Então, esse é o caminho que a gente vai jogar. Não quer dizer que está certo ou errado, mas esse é o caminho. Então, sim, a primeira pergunta, com certeza. A segunda pergunta, o Canary faz parte do nosso trabalho e é o maior prazer que a gente tem é conversar com fundadores, conversar com gente que está empreendendo no Brasil. Então, a gente com certeza está olhando para o Brasil inteiro, independente se é Brasília, se é Manaus ou se é Faria Lima em São Paulo. Então, quem tiver interesse de conversar com a gente, quem estiver empreendendo ou tiver fundraising, fique super à vontade de entrar em contato. O nosso site é a melhor forma de fazer isso. No site vai ter um link para um formulário, que é o caminho mais straightforward para entrar no nosso processo. Então, fique super à vontade. Qualquer coisa também, André, se quiser depois compartilhar meu e-mail, eu fico super à disposição também. Legal, obrigado, Isabel. Obrigado mesmo. E é uma satisfação, como o Rafael falou, né? A gente ter vocês aqui na nossa live, nossos eventos. Acho que para a gente também que está fazendo esse trabalho de educação, a gente faz muita essa base para como a startup entende a indústria de VC, né? Que também é muito nova, é muito recente aqui no Brasil. Como você falou, a maioria dos fundos ainda não fez o ciclo completo, né? Ainda não tem nem o resultado dos fundos. Então, enfim, é um trabalho, todo mundo no início dessa esteira aí. Obrigado pela oportunidade, Isabel. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Valeu, obrigado. Bom, do nosso lado é bem parecido, acho que a Isabel já deu a deixa perfeita aí, né? A gente faz o Series A para frente e a gente usa as letrinhas, herdou isso da burocracia do legalês, né? Das rodadas, das ações preferenciais que vão sendo criadas a cada round, mas é bem raridade, inclusive, né? A burocracia aqui foi didática, né? Então, é o nome do jogo, é o que a gente faz, é Staged Finance. Então, a ideia é sim, né? Anjo ou não, seed ou não, Series A ou não, mas em algum momento o fundador entrar nessa escalada de Staged Finance, a escadinha, né? O feijão com arroz. Cada 18, 24 meses, uma nova rodada, se tira 2, 3 grandes riscos da mesa para o valor da empresa mudar de patamar, para que em 7, 10 anos você tenha uma empresa que vale centenas de milhões. Isso é uma trajetória que é um pré-requisito para a gente que tem obrigação de fidúcia. Nesse caso, o Rafael está mais tranquilo, porque ele responde para si mesmo, né, e para o irmão, acho. Mas a gente tem que responder para os nossos investidores e é uma função direta do tamanho do nosso fundo e da estratégia, tamanho de portfólio. Então, essa é a receita. Ela não é uma receita para todo tipo de negócio. Isso é bastante claro. Tem um monte de trajetórias válidas de empreendedorismo que não cabem nesse modelo. Mas, além disso, não é uma trajetória para todo tipo de founder, né? Tem empresa em indústrias grandes com uma ruptura
grande, de 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato, uma ordem de grandeza de ganho, que não quer dizer que esse founder deva receber venture capital, porque o padrão de risco muda. É mais arriscado empreender com dinheiro de venture? Claro que é. Tem a Isabel, tem eu, tem um monte de gente falando, não, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, porque esse é o acordo que a gente faz com o founder. É totalmente válido fazer uma trajetória mais tranquila, mais calma, sem levantar capital. Não tem nada de errado nisso. Então, assim, o venture capital é um tipo de formato para empreender. E o founder tem que saber se ele quer comprar aquele jogo ou não. Uma vez que ele comprou aquele projeto, aí sim, tem que entrar, receber o capital, entregar os deliverables, levantar outra rodada, e depois outra, e depois outra. Então, é super importante entender no que você está se metendo quando você recebe capital institucional, conhecer o fundo que você está investindo. Não é à toa que em lugar nenhum do mundo, e o Brasil não é diferente, você tem um fundo só que dá muito certo. Tem fundos com DNAs diferentes, e o motivo disso é porque founders diferentes vão ter desempenho melhor com tipos de investidores diferentes, Então, do mesmo jeito que a gente, a Isabel, o Rafael, do mesmo jeito que a gente faz a nossa due diligence para chegar na empresa na qual a gente está disposto a investir, o fundador tem que fazer a mesma coisa. E não tem resposta certa. Qual o fundo certo para receber investimento? Não, qual o fundo certo para você? Tem perfil, tem estilo, tem um monte de coisa que você tem que estar tranquilo quando você entra nessa trajetória. O que acontece menos no Brasil do que fora? Ainda, eu acho que em breve vai mudar. Depois que passa pelo nosso ciclo aqui, de quem está nesse call, o early stage, a gente fazer o handover para uma série B, para uma série C. Porque, historicamente, como se a gente tivesse uma história muito longa, mas recentemente, a maioria dessas rodadas tem sido feita por investidores de fora, que chegam aqui, batem no nosso ombro, no meu, no da Isabel, e falam, very good that you're there, keep looking at it for us. Então, isso tende a mudar. A gente tem um esforço grande agora da indústria, vários fundos de growth, série B, série C. O próprio Júlio, que é sócio da Canary, montando o Atlântico, acho que vai ser espetacular. Começar a ter fundos locais especializados nesse estágio. Mas é uma tendência nova e acho que isso vai se materializar cada vez mais daqui para frente. Legal, legal. Muito bom. Obrigado pelo papo. Valeu mesmo, Anderson. E é o que você falou, a esteira vai se completando, Então, acho que a gente não tinha anjo, depois não tinha acelerador, e aí vai indo todo mundo se reposicionando e subindo aí a trajetória. Muito bom mesmo. Rafa, mensagem final aí para a gente. Agradecer mais uma vez aí pela participação e um prazer estar com você aqui, cara. A gente fica honrado pela tua presença aí. Valeu. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Assim, fico realmente honrado de estar falando com esse time de primeira linha. Eu queria voltar na pergunta anterior, na realidade, que eu fiquei enrolando aqui porque eu queria complementar e esqueci o fio da meada. O Anderson tinha mencionado a importância, e eu concordo com ele, de uma resultados digitais em Florianópolis ou de uma Pipefy em Curitiba. É importante dizer que Brasília teve um case de sucesso que foi a Zero Paper, que foi uma empresa acelerada na 21212 no Rio, que era referência de aceleradora há alguns anos atrás. A Zero Paper acabou tendo saída e, na verdade, ela, de certa forma, o pessoal foi, enfim, eles viraram empreendedores, sou amigo do Arley até hoje, mas eles viraram executivos da Intuit, depois se mudaram agora para Madrid, na Espanha, para trabalhar no Santander, e eles viraram um grande case, mas isso reverberou muito pouco em Brasília, porque eles já tinham saído de Brasília, foram para o Rio, do Rio foram para São Paulo, de São Paulo foram para Madrid. O que eu acho importante dizer também, eu já falei isso várias vezes, não é puxação de saco, mas acho que é importante a gente reconhecer. Eu sempre falei que Brasília é ACDC, antes da Cotidiano e depois da Cotidiano. Então, o que mudou em Brasília em termos de... Eu que comecei lá atrás, junto com o pessoal lá da Polaris de Taguatinga, o que fez realmente Brasília se movimentar e começar a entender o que é startup foi a Cotidiano. E aí, pegando esse gancho,
eu acho que qual que é a minha vantagem? Quer dizer, eu faço um cheque, claro, na pessoa física é difícil, é doído quando eu perco uma empresa, felizmente até hoje não aconteceu, mas eu acho que, a rigor, a barreira de entrada para outras pessoas estarem fazendo investimento em startup é muito baixa. Quer dizer, qualquer pessoa, claro que não é todo mundo, mas qualquer pessoa que pode se dar o luxo de perder 50 mil reais numa startup, pode investir. E aí, qual que é a vantagem que eu vejo como oportunidade para que eu esteja fazendo isso, para você e, eventualmente, outras pessoas? É justamente o entendimento de que existe um play, existem regras não escritas no Venture Capital. Quer dizer, você não pode entrar numa startup e pegar 40% de participação. Você não pode super diluir o empreendedor. Você precisa ter uma noção de que a captação, por mais que fundos como esse são muito menos amarrados do que era o Criatec 2, que precisava da assinatura de um diretor do BNDES, que mudava todo mês e etc. e tal, mas assim, a startup tem que ter pista para fazer um processo de funding. Então, todo esse conhecimento, eu acho que ele acaba gerando uma oportunidade para mim, para vocês da Cotidiana e, eventualmente, para outras pessoas que queiram participar. Então, assim, eu acho que a gente foi muito corajoso de começar lá atrás, mas o momento é muito diferente. Eu acho que é um momento em que a gente realmente consegue, naquele gráfico que é super manjado de ciclo de financiamento de startups, da gente realmente conseguir pular para o próximo galho e estar acessando esses fundos que, enfim, felizmente estão olhando para Brasília também, como eles falaram, estão olhando para o Brasil todo. Então é isso, vamos continuar trabalhando aí para Brasília, deixar de ser a cidade das notícias ruins. É isso, é isso. Aqui tem muito empreendedor bom. Uma das coisas que a gente, quando iniciou aí a Cotidiano, foi, a gente é no mercado de tecnologia, né? Sempre atuou nesse mercado como executivo, empreendendo também, e falou, a quantidade de desenvolvedor que tem na cidade, né? O governo comprando 20% do PIB de tecnologia, né? um monte de developer, um monte de gente boa, boas universidades, qualidade de vida boa, né? Então, a gente quer sim fazer de Brasília um polo aí, um ecossistema forte, né? E a gente fez o dever de casa, foi aprender o playbook aí dos VCs, né? E é o que falou, a gente se mantém aí também, a ambição nossa é essa, de ser referência nacional aí no ecossistema de VC, tendo esse first look aí que a Isabel comenta sempre, então contem com a gente também, né? Fazer essa ponte aí lá para os outros fundos. Então, mais uma vez, obrigado. Dia 18 a gente vai ter o VC Day. A gente tem mais de 40 investidores aí do Early Stage confirmados. É um grande encontro que a gente faz. Vamos fazer online. Várias startups com rodadas abertas. Então, a gente vai promover esse matchmaker aí também, né? Como todo mundo falou, precisa ter esse contato visual, né? Precisa ter esse tempo de conversa. E aí eu tenho uma pergunta que eu acabei não endereçando para vocês aqui, mas eu vou fazer, que é como manter up to date aí os fundos, né? O pessoal, aplico de novo, não aplico, eu já apliquei uma vez, né? Vocês falaram não, como é que eu tenho que aplicar de novo para vocês falarem sim? Como é que é o processo aí de refresh das oportunidades? Pegar esses últimos 5 minutinhos aí para responder a pergunta. E vamos concentrar aí. Isabel, falei como que é o processo na Kennedy para manter atualizado, né? Quem já aplicou, aplica de novo? Assim, a gente gosta de construção de relacionamento, né? Então, assim, fica super à vontade para mandar updates para a pessoa que falou com você da primeira vez, caso você já tenha falado com a gente, e alinha com essa pessoa como ela prefere. Então, muitas vezes um update mensal a gente não vai conseguir dar conta. Então, às vezes, fica mais interessante você dar um update quando você tiver uma novidade muito gritante, que mudou o rumo da empresa de alguma forma, principalmente pensando nos feedbacks que a gente deu na primeira conversa. Então, isso pode ser interessante, mas sempre alinhe com a pessoa que falou com você da primeira vez. A gente não tem nenhum tipo de restrição, já aplicou uma vez, nunca mais aparece, muito longe disso. Já aconteceu da gente investir em empresas da segunda vez que apareceu no nosso pipe, então acontece. E a gente está sempre aberto. Então, a ideia é a gente, de fato, construir um relacionamento. Legal, sempre pessoas, né? Pessoas, então não tem jeito. Eu falar como é que é a trajetória, né? Anderson, quer alguma
Na Redpoint, como que é também? Como que vocês atualizam os deals, as oportunidades? É parecido, não é muito diferente, não. Eu acho que a gente, inclusive, a gente como indústria perpetua a falácia aí de que né? Vai lá, vai fazer um pitch, vai ser investido ou não, né? Essa é a aura que existe no negócio, e a gente atrapalha também, que a gente fala, entrou no pipeline, a gente usa metodologia, às vezes até software, né, de venda, que tem o ciclo e tal, quando na verdade é muito mais iterações, né? A gente, é claro, tem alguns casos onde a gente não faz aquele tipo de negócio, então não tem jeito, né? No nosso caso, por exemplo, uma empresa de biotech. A gente não entende nada de biologia, a gente não vai fazer esse tipo de deal, a menos que a gente traga um sócio que sabe disso. Hoje não tem, então isso aí não. Mas se é uma empresa do nosso escopo e a gente não quis investir no momento, a maioria das empresas, imensa maioria das empresas que a gente tem no portfólio, foram vários loops. Então você conversa, ele vem, faz um pitch, aí sai, você dá o feedback, ele vem, fechei o primeiro cliente, ou mudei um pouco o meu foco, ouvi o seu feedback sobre isso, concordo, ou ouvi o seu feedback, não era exatamente desse jeito, estamos fazendo dessa forma agora. Esse tipo de interação é super válido, sem problema nenhum. Não existe negado para sempre. A gente poderia ficar aqui para sempre, todo mundo apaixonado pelo tema, mas realmente a gente vai precisar encerrar aqui, dar o tchau para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Rafael, obrigado, Anderson, obrigado, Isabel. Uma satisfação enorme ter vocês aqui. E até o dia 18, no nosso VC Day. Semana que vem a gente não vai ter a série, e aí a gente volta no dia 26 com mais uma turma de investidores no Early Stage. Obrigado mesmo. Obrigado a todos os participantes e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Dudu. Valeu, pessoal. Valeu, Flores. Valeu, Rafael, Anderson, Isabel. Um abraço, Isabel, Rafael. Valeu, Obrigada, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.